Bom dia a todos. Hoje irei dar a terceira aula sobre o livro Concreto Armado Eu Te Amo. Hoje nós iremos falar sobre estruturas. Eu irei começar sobre as condições para uma estrutura para ter o equilíbrio. Primeira condição: todas as forças ativas e reativas de uma estrutura vertical, elas têm que se anular. Segunda condição: as forças horizontais, igualmente, elas têm que se anular para ela continuar estável. E a terceira condição é as forças de momento fletor se anularem. Agora, os tipos de vínculos de uma estrutura que tem na engenharia civil, na construção. Tem o engastamento, que o engastamento temos uma estrutura e ela está engastada, ou seja, ela está presa, ela não se mexe nem para cá, nem para cá e nem para cá, ou seja, ela nem sofre compressão, que eu estou comprimindo ela não sofre tração, ou seja, eu estou puxando ela, e nem momento fletor, que eu estou fazendo a força nela e ela não está girando ou torcendo. Beleza. Agora eu vou mostrar o apoio móvel. O apoio móvel eu fiz um esquemazinho aqui com o seguinte. Temos aqui duas bobininhas de papel e uma régua. Ela está apoiada, mas mesmo assim ela consegue se movimentar. Ou seja, isso é um apoio móvel. Se eu girar demais, ela vai tender a cair, a sair fora do eixo. Beleza? Agora, em terceiro, temos a articulação. A articulação, um exemplo mais, assim que eu posso dizer, mais prático para o dia a dia da articulação é uma porta. Sim, ele está engastado num lado e ela consegue se movimentar. Deixa eu te mostrar. Temos aqui uma porta. Ela mesmo estando engastada, ela se movimenta. Aí fechou ela travou. Ela está engastada dos dois lados. Um outro tipo de vínculo também de articulação, eu peguei esse exemplo aqui, que é essa chavealha. Elas se movimentam, mas ela não sai. Ela está presa. Ela só se movimenta. Beleza. Isso são os vínculos de uma estrutura. Agora eu irei falar sobre tração, compressão, cisalhamento e torção. Eu irei dar alguns exemplos práticos para ser mais didático. Primeiro eu irei começar com a tração. Aqui está uma gominha. Se eu puxar ela, ou seja, se eu tracionar, ela vai expandir, porque o módulo de elasticidade dela é muito baixo. Agora, se eu pegar essa régua aqui, ó, e puxar ela, não vai acontecer nada. Ou seja, ela é um material melhor do que a gominha. Ela tem mais resistência do que a gominha. Agora, compressão. Vamos dar um exemplo primeiro de uma peça frágil. Frágil não, é uma peça que irá ter uma compressão e ela vai sentir efeito. Vou aplicar pouca força e mesmo assim ela vai demonstrar que ela está
sendo comprimida. Temos aqui esse pente. Se eu aplicar uma força nas duas extremidades, ela vai flambar. Ou seja, ela não tem uma resistência muito alta. Agora, se eu pego essa régua, que é um material melhor, ela não vai fazer nada. Ela vai continuar do mesmo jeito que ela é. A não ser se eu aplicasse uma força assim muito, muito forte. Cisalhamento. Vou dar um exemplo aqui agora de cisalhamento. Eu irei pegar esse pente, essa gominha, e colocar aqui, ó. Nessa posição, se eu puxar, ela não acontece nada. Nessa posição aqui, deitada, se eu puxar, ela vai tender a flambar. Ah, mas por que numa posição ela flamba e na outra não? Por causa que ela é mais fina nessa lateral do que assim. Vocês podem observar que ela é maior na altura do que na espessura. Agora, a torção. Eu tenho uma estrutura, ela tá aqui, ela tá engastada aqui, só que se eu aplicar uma força aqui na extremidade, ela tende a movimentar a minha mão. Ou seja, o engastamento não foi suficiente para anular a força que tem aqui, ó. Então é isso. Essa aula foi a aula 3 do livro Concreto Armado Eu Te Amo. Eu falei sobre as condições de uma estrutura, tanto horizontal ou vertical de torção, que elas têm que se anular para ser boas. Eu falei sobre os vínculos da estrutura, que tem o engastamento, tem um apoio móvel e a articulação. E por fim, eu falei da tração, da compressão, do cisalhamento e da torção. Essa foi a aula 3. Aula 3. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se caso gostou, dê um like e se inscreva no canal.